Olá, então, estou vindo conversar um pouco, na verdade, fazer uma síntese da síntese dos aspectos do Ano Novo Astrológico que começou ontem, oi, e que eu acho que tem uma importância a gente ter uma percepção dessa energia do Ano Novo Astrológico, porque essa energia vai estar vigorando com tantas outras, né, ao longo de 2025 até o próximo Ano Novo Astrológico. Então, a gente faz essa avaliação ou busca essas informações, né, gente, a partir do mapa, do momento em que o Sol entrou em Áries, que aconteceu ontem, dia 20, pouquinhos minutos depois das 6 horas da manhã aqui no Brasil. E a gente vai analisar esse mapa e eu queria trazer para vocês essa, vamos dizer assim, o que eu estou chamando de síntese da síntese, porque vocês sabem, né, a astrologia é uma linguagem simbólica que a gente pode desdobrar em muitas e muitas coisas. Eu gosto muito de olhar para a astrologia e entender que energias estão sendo ativadas dentro de nós, porque elas vão atuar nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, em como a gente sente as coisas. Se a gente não percebe, às vezes a gente deixa escapar oportunidades de tanto se trabalhar nas nossas dificuldades, quanto de investir naquilo que pode ser mais luminoso, e tudo isso concorre para a nossa realização ou para a gente ficar procrastinando coisas sem necessidade. Então, é essa a função. Então, lembrar que... Oi. Lembrar que, bom, o Sol, então entrou ontem a 0 graus de Áries. Áries é aquela força exatamente do nascimento, por ser o primeiro signo do zodíaco. É um signo de fogo, é o primeiro, e que traz essa força do irromper, do começar alguma coisa, né? Porque para começar a gente tem que romper com a estagnação do que estava antes, vamos dizer assim, estabelecido, né? Então, quando uma criança nasce, ela tem que fazer uma força para sair daquela situação que a gente chama de urobórica, que é de plenitude dentro daquele útero. Ela tem que fazer uma força para poder começar uma nova etapa da sua jornada. Quando o Sol entra em Áries, todas nós estamos sendo de alguma forma convocados e convocadas para fazer um renascimento na nossa vida a partir daquele momento, trazer essa energia, essa vitalidade para que a gente dê um impulso, sabe, na construção de quem nós somos e da vida que a gente leva, né, que a gente experiencia. Esse Sol do céu astrológico de 2025, ele é muito peculiar, porque ele faz uma grande quantidade de aspectos com planetas muito importantes. Isso não é tão comum assim de acontecer no mapa de início de ano astrológico, então é importante a gente saber disso, sabe? Esse Sol fez conjunção com a cabeça do dragão em Peixes, que aponta de alguma forma o que a gente precisa desenvolver, o que está faltando desenvolver. Então está faltando desenvolver Peixes. Fez conjunção com Netuno, que é o regente de Peixes e que está no último grau de Peixes. Agora no final de março ele vai entrar em Áries. E a gente já sabe, né, gente, que todos os planetas, quando estão nesse grau 29, é como se tivesse assim, fazendo o finalzinho do seu percurso. Então há uma intensificação da manifestação desta força em nós na tentativa da gente desenvolver aquilo, porque a gente já aprendeu que os planetas passam pelos signos para a gente desenvolver aquela energia, né? Então é essa muita ideia. Então as questões piscianas ficam muito intensificadas, só que aqui ficou, vamos dizer assim, constelado esse Netuno a 29 graus de Peixes para o ano inteiro. Então, tendo em vista que esse é o mapa do céu astrológico, sabe? Além disso, esse Sol em Áries também fez conjunção
com o Saturno em Peixes, que está do lado de Netuno, né? E conjunção ao mesmo tempo, gente, com a Vênus em Áries, com Mercúrio em Áries, ambos retrógrados. Isso já dá um cardápio grande, né, de possibilidades. A gente teve no céu ainda... Por que eu estou falando disso tudo? Não precisa se preocupar de guardar esse astrologuês, quem não conhece astrologia. Mas quem conhece um pouco gosta de saber. Depois, quem não conhece fica percebendo que tem o que eu vou falar daqui a pouco de interpretação mesmo, está baseado em alguma coisa, né? Astrológica mesmo, não é tirado da cartola assim. Bom, além dessas características, a gente teve um outro ponto que sempre é muito importante no mapa, que é a Lua, né? A Lua fala do nosso corpo emocional, de como a gente entende as coisas, fala de povo, fala de nação. A Lua, por onde passa, ela fertiliza aquela experiência, de certa maneira, e ela está, nesse mapa, em Sagitário, a 6 graus de Sagitário, recebendo uma oposição de Júpiter, que é o regente de Sagitário, e esse Júpiter está em Gêmeos. Além disso, a gente tem que a Vênus e o Mercúrio, que eu disse que estão iluminados pelo Sol, porque estão bem pertinho do Sol, e estão retrógrados, mas eles fazem uma relação muito fluida com a Lua em Sagitário, fazem um trígono. E, por fim, a gente tem que o nosso amigo Plutão em Aquário, o grande revolucionário, inovador, libertário, e o Urano, também, que rege Aquário, estão fazendo um bom aspecto com o Sol, com a cabeça do dragão, com o Netuno, com o Saturno, com a Vênus e com o Mercúrio. E mais, esse Plutão em Aquário faz sextil com o Netuno em Peixes e faz sextil com o Urano em Touro, que já está há algum tempo, o Urano já está no finalzinho de Touro também. Lá mais para frente ele vai entrar em Gêmeos e ele está um bom tempo nos convocando para a gente revolucionar os nossos valores, aquilo que a gente dá valor e a maneira como a gente se relaciona com as coisas. Bom, então eu vou falar agora dos significados de todo esse povo planetário aí, de uma forma que eu acho que tem a ver muito com a nossa subjetividade, tá? Eu vou começar, na verdade, falando sobre a Lua. Essa Lua em Sagitário, ela, como eu disse, ela está bem expectada com a Vênus e com o Mercúrio. E uma Lua em Sagitário, ela está ativando dentro de cada um de nós e no nosso entorno uma energia que nos impulsiona a desenvolver os conhecimentos que são importantes para que a gente descubra e sustente o propósito da nossa vida e o propósito que nos inspira a fazer escolhas e se comportar de determinadas maneiras. A Sagitário tem a ver muito com propósito e com conhecimento, com seta, sabe, a seta que leva para alcançar um alvo maior na nossa vida. Então, é como se essa Lua, ela tivesse abrindo uma oportunidade energética da gente, ao longo desse ano, se debruçar e conseguir conquistar com mais força essa questão de dar um significado, um propósito maior à nossa vida. A nossa vida material, a nossa vida emocional, a nossa vida espiritual. Isso aparece aqui, muito forte. Agora, eu disse antes, quando eu estava descrevendo o céu, que essa Lua, ela recebe uma oposição do Júpiter, do planeta que rege, né, o próprio Sagitário. E essa configuração nos alerta para que a gente tome cuidado ao longo do ano, em primeiro lugar, com estabelecer os nossos limites. Essa configuração pode nos fazer avançarmos os limites, sermos mais invasores ou invasoras, ou alguém fazer isso conosco. Então, tem um assunto aí que é dos limites, que vai ser super importante a gente ficar atento, né, e atentas
atentos e atentas. E também a gente se dá conta se está querendo ser o dono ou a dona da verdade, sabe como é que é? Se um tracinho de autoritarismo está nos seduzindo para que a gente queira impor a nossa maneira, o nosso pensamento, o nosso jeito. A gente está vendo o autoritarismo espalhado aí no mundo. Então, na nossa vida pessoal, a gente tem que cuidar com isso para estar desenvolvendo as relações dentro de um contexto que seja cada um poder ser o que é e, por isso, crescermos juntos e encontrarmos novos equilíbrios a partir do processo da gente se relacionar. Tanto é assim que eu disse para vocês que o Sol está iluminando a Vênus e Mercúrio em Áries, que estão estão fazendo um movimento retrógrado, e que isso também vai estar vigorando esse ano todo. E aí, o que significa isso? A Vênus é a força da gente se relacionar, do afeto, do amor, dos vínculos afetivos. E Mercúrio fala da nossa capacidade de comunicação, que é super importante na construção desses vínculos afetivos. Os dois estão juntos. Estão em Áries, estão vitais, estão vigorosos, mas estão retrógrados. E isso nos avisa, eu já andei comentando isso aí antes um pouco, em outros vídeos, que esse é um ano da gente revisar muito como é que estão as nossas relações, como que a gente se relaciona e como a gente se comunica. Isso, volta e meia, retorna em termos de aspectos astrológicos no céu, porque é de uma importância assim, máxima na nossa vida. Nós somos seres relacionais. Não adianta, ser humano é um ser de relação. E eu não estou falando de relação de par. Nós precisamos nos relacionar com os outros, com a natureza, com as coisas que a gente vive, porque é aí que a nossa vida fica ampliada, né? Então, esse ano traz essa marca nesse céu astrológico da gente fazer conscientemente esse movimento, né? De rever as nossas relações o tempo inteiro, a maneira como a gente está amando, como a gente se expressa, como a gente expressa o nosso afeto ou o nosso desagrado também. E muito a que nós estamos dando valor, porque Vênus em Áries retrógrada tem a ver com essa revisão dos valores que a gente dá. Porque o que vai nos motivar a fazer coisas ou deixar de fazer é aquilo que a gente valoriza ou não valoriza, não é verdade? Então, isso aqui está muito forte. Bom, quando o Sol e Netuno em Peixes e Saturno em Peixes estão juntos, mas ao mesmo tempo esse Sol também está fazendo conjunção com a Vênus e com Mercúrio em Áries, lembrar que aí tem uma chamada simultânea de ser um ano muito forte em que a gente tem que olhar para a nossa pessoalidade, Sol, Vênus em Áries, Mercúrio em Áries, planetas pessoais, e para o aspecto transcendente da nossa vida, que é Netuno, Saturno em Peixes e mais as relações com aqueles outros planetas, que são os planetas lentos, o Plutão, Netuno eu já falei, e o Urano, com, vamos dizer assim, com todo esse Sol conjunto que aparece no céu, com os aspectos pessoais. Então, é um ano que a gente vai ter que buscar muito este equilíbrio da nossa pessoalidade com a nossa transpessoalidade o ano inteiro. Isso é de uma importância muito, muito, muito grande. Então, ontem eu acabei... eu queria dizer para vocês que um aspecto muito bonito que tem nesse céu, que já vinha tendo, que é um sextil de Plutão em Aquário, com Netuno em Peixes, com Urano em Touro, vai vigorar esse ano inteiro, que são exatamente uma relação fluida entre esses planetas transpessoais, em nós. Né? Então, assim, se a gente vê tantas dificuldades no mundo, às vezes pode ficar com uma ideia, não vai ter jeito.
No entanto, tem uma sinalização celeste das dificuldades, por um lado, e também desse chamado e da fluidez desses aspectos se a gente se debruçar sobre eles. E aí, o mundo muda quando as pessoas mudam, porque o coletivo é formado de quê? De indivíduos, de pessoas. Então, basta uma célula no nosso corpo não ficar funcionando muito bem e persistir ali, que aquilo pode acabar desenvolvendo uma doença, não é verdade? Então, é a mesma coisa. Então, esse ano é um ano da gente não esmorecer no nosso caminho de jeito nenhum. Até porque a gente tem aspectos muito desafiadores ao longo do ano, em termos astrológicos, no céu, que vão estar acontecendo, e a gente vai estar conversando aqui sobre eles, mas a configuração desse ano astrológico, ela é majoritariamente mais fluida do que difícil, digamos assim, esses aspectos que eu estou falando para vocês. Então, é como se fosse também um recado, eu acho que é cósmico, dizendo, ó aí, pessoal do planeta azul, sabe? Tem os dois lados, então não esmoreçam no caminho de escolher aquilo que representa o aspecto mais luminoso integrado em você, de construir isso, de construir a tua vida assim, porque aí você está contribuindo com o planeta todo, o tempo todo, e é tempo disso. Então, pessoal, para mim, a síntese desse ano, ela é resumida com 3 palavras que começam com R. Por isso que eu falo que esse ano de 2025 é um ano RRR. Eu falei ontem, na nossa celebração do equinócio, que daqui a pouquinho eu vou falar dela para vocês, né? Mas então, o que são esses R's que eu estou falando? Em primeiro lugar, é um ano de revisão. Da gente se olhar o ano todinho e se perguntar aonde eu cheguei e como é que eu estou. No que eu posso investir mais em mim, dos meus aspectos, dos meus recursos, dos meus talentos e daquilo que eu já conquistei. O que eu tenho que me despedir e o que eu preciso avançar, né? Então, de fazer essa revisão, eu falei antes nos nossos laços afetivos, mas, na verdade, isso inclui toda a nossa vida. Então, esses planetas retrógrados pessoais, né, a Vênus e o Mercúrio, estão junto do Sol, que é a nossa essência, que é a nossa identidade maior, está falando, nos chamando a atenção para isso. Então, da gente fazer essa revisão. Depois o segundo R, o primeiro é de revisão, o segundo é de responsabilidade psicoespiritual, que aparece de diversas formas astrológicas nesse mapa. A primeira é a conjunção do Sol com Netuno em Peixes, que eu falei, e com o Saturno em Peixes, simultaneamente, e com a cabeça do dragão, que eu já ia esquecendo em Peixes também, com a Lua em Sagitário, que eu falei, com o Marte em Câncer fazendo um aspecto fluido com essa Lua, fortalecendo essa Lua em Sagitário, esse Marte em Câncer, e com os aspectos positivos, digamos assim, ou melhor, fluidos, que fazem entre si Plutão, Urano e Netuno. Isso traz uma evidenciação e uma ativação dentro de nós dessa responsabilidade psicoespiritual conosco, da gente assumir a responsabilidade da construção da nossa vida, que pode desfrutar das coisas superficiais e efêmeras sem se perder nunca da profundidade que existe em nós e da profundidade da própria vida. Da gente estar estabelecendo também esta conexão continuamente. Isso dá trabalho? Eu já cheguei à conclusão que a vida dá trabalho. Só que tem um trabalho que dá resultados de tornar a nossa vida muito mais interessante, muito mais degustável, né? Então, como é que eu não vou ter esse trabalho? Então, essa palavra responsabilidade, que tem muita gente que não gosta, porque sente que ela é muito pesada, porque a gente foi educado mal
A gente foi educado a entender responsabilidade como aquela coisa que nos oprime, que se a gente não fizer a gente vai ser castigado e que muitas vezes a gente tem que fazer sem querer. E responsabilidade não é isso. Responsabilidade é aquela velha história de a gente buscar responder com as nossas melhores habilidades às provocações da vida. E a responsabilidade psicoespiritual conosco é exatamente a gente não ficar culpando os outros, culpando a vida, nananã, pelo aquilo que nos acontece. É a gente poder se debruçar e, como a gente diz na Terra de Rudá, tirar o leite dos acontecimentos, como se os acontecimentos fossem uma vaquinha que precisa ser ordenhada e dizer, para que isso me aconteceu? O que isso na verdade, instiga que eu me dê conta em mim e que eu desenvolva, né? Se eu vivo uma situação que eu fiquei com muito medo, né? Primeiro, me fez me dar conta do meu medo. Depois, como eu lido com o meu medo? Da onde ele nasce? É de coisas objetivas ou de coisas que são mais imaginárias, no sentido que às vezes estão ligadas a coisas do passado que eu não cicatrizei e que hoje me deixam com medo de qualquer coisa, insegura em relação a qualquer coisa, ou que eu estou depositando a minha segurança fora de mim, em pessoas ou situações. E isso precisa ser revisto. Então, aquele acontecimento me convoca, aquele medo que eu senti, a fazer essa revisão do meu medo, revisão, e a responsabilidade psicoespiritual, então, de eu cuidar desse medo. Se eu não souber fazer isso sozinha, eu peço ajuda, como a gente sempre fala. E esse ano, então, está fortemente, tem essa situação energética para nos levar para esse lugar, né? Dessa bela responsabilidade espiritual. Seria muito ruim se a nossa realização dependesse dos outros. A gente não para pensar nisso. Como isso é ruim, né? Então, é uma maravilha a gente poder entender que depende, na verdade, de como a gente processa as coisas dentro de nós. É muito mais libertador, é muito mais incrível isso. E esse é o ano da gente se dar conta profundamente, sabe, dessa responsabilidade que eu estou chamando psicoespiritual, porque é do nosso mundo emocional e do nosso mundo, da nossa relação espiritual com o sagrado, que vai bater nos nossos valores. Então, como é um ano da gente rever esses valores também. E o terceiro R, então, é o R da reinvenção. É um ano de nós, a partir dessa revisão e dessa responsabilidade psicoespiritual, nos reinventarmos naquilo que há necessidade de. Não é jogar tudo que a gente conquistou e que a gente se tornou fora, evidentemente, que todos nós temos um percurso com coisas valiosas, né? Mas da gente poder se reinventar naquilo que há necessidade. E essa reinvenção aparece com o próprio Sol em Áries, que é a questão do renascimento que a gente está falando, né? E tem a ver demais da conta com o Plutão em Aquário desse ano, que surgiu e vai ficar vigorando tão forte, com a finalização do Netuno em Peixes e depois entrando em Áries, assim como ao longo do ano também Saturno vai entrar em Áries, e o Urano, que está em Touro agora, mas fazendo esse belo aspecto, é o regente de Aquário, está regendo, conversando com Plutão e conversando com Netuno, de uma forma a nos impulsionar para o novo, para a liberdade, para novos valores, e depois ele mesmo vai mudar de signo também lá para junho, ele entra em Câncer. Então, esse esse ano que os 5 planetas transpessoais estão mudando de signo, assim como o eixo dos eclipses também. A gente vai reparar que esse ano novo ficou entre 2 eclipses, né? A gente já teve um e a gente vai ter outro agora, no final de março. Que, novamente, eu acho que dá o tom ou dá um recado simbólico do quanto esse ano é muito especial, né? O primeiro eclipse foi da Lua, o segundo eclipse vai ser do Sol, que são luminares, né? Importantíssimos
tanto objetivamente na nossa vida, a Lua e o Sol enquanto planeta, né, quanto o que ele significa em termos de símbolo dentro de nós. Então, minha gente, eu queria que ficasse dentro do nosso coração o ano inteirinho a lembrança desse ano ser caracterizado por esses 3 R's. O R da revisão, da responsabilidade espiritual, psicoespiritual, desculpa, de cada um de nós, conosco e com o entorno, consequentemente, né? Aquilo que nos move ser impregnado dessa responsabilidade, sem peso, como celebração da vida, e o R da reinvenção, né? Ontem, quando a gente fez a live do equinócio, eu falei disso no finalzinho, mas aconteceu uma coisa estranha. Eu salvei a live no Instagram, eu postei nos grupos do Tornar-se Presente e salvei no canal YouTube Sérgio Seixas e Lígia Franklin. E, para meu espanto, um tempo depois, a live desapareceu do Instagram. E eu não sei o que aconteceu com ela. Então, esse pedacinho que eu falei ontem, eu estou repetindo aqui hoje, porque se perdeu do Instagram e eu quero que esteja aqui também para compartilhar com o maior número de pessoas possível, porque eu acho que quando a gente faz essas imagens, RRR, um ano RRR, 3 R's, né? Isso nos ajuda a não esquecer na hora que a gente está vivendo as coisas objetivas, né? E a gente já sabe que o esquecimento é uma das maneiras da gente se dar rasteira, né? Então, ajuda muito. E eu quis deixar aqui essa conversa aqui no Instagram, mas se alguém quiser ouvir o que a gente conversou sobre o equinócio ontem, que foi mais sobre o equinócio do que sobre o ano novo astrológico, está lá no canal do YouTube Sérgio Seixas e Lígia Franklin. É isso. Então, um feliz ano novo astrológico para vocês, para todos nós, para todo o planeta. Um ano RRR. E um beijo. Eu espero com muitas reinvenções, então, e muita responsabilidade psicoespiritual e revisões que nos deixem cada vez mais apropriados e apropriadas de nós mesmos. Autores. Beijo e beijo. Sim, resiliência, respeito também, claro, que é a consequência, e para mim resiliência e respeito é consequência da responsabilidade psicoespiritual. Então, tudo que vier desses 3 é para a gente viver, né, que são os desdobramentos naturais. Um beijo, renascimentos e tudo mais pra gente, tá bom? Tchau, tchau, gente.